Fabiola, abriram-se os portais de Rafah, estavam fechados. Essa porta, né, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito parecia intransponível. Agora foi aberta. Agora, o Itamaraty, nessa quarta-feira, está oscilando entre a celebração e a lamentação. Festeja a retirada de 33 brasileiros da Cisjordânia, uma operação bem coordenada e bem sucedida, e lastima a ausência dos nomes de 3 dezenas de patrícios brasileiros nessa primeira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza, que é hoje o epicentro da guerra entre Israel e Hamas, e é a principal preocupação, evidentemente, porque, afora as privações humanitárias que as pessoas que estão ali trancadas padecem, há o problema dos bombardeios, né? Embora a Israel concentre o grosso da sua artilharia no norte de Gaza e os brasileiros estejam no sul de Gaza, o risco de sofrer consequências da guerra é muito grande. Então, é lamentável que os brasileiros não estejam nessa primeira lista. Você mencionou aí, Fabiola, saíram já australianos, austríacos, búlgaros, finlandeses, indonésios, jordanianos, japoneses, tchecos, e não tem nada de brasileiro, né? A saída de feridos palestinos e de estrangeiros foi mediada pelo Catar, num acordo entre o Egito, Israel e o Hamas. É sempre oportuno lembrar que o Hamas, o braço político do Hamas, governa Gaza, né? Uma reportagem do jornal britânico The Guardian informou que os Estados Unidos teriam coordenado esse acerto. Nesse contexto, cresce muito a frustração do Itamaraty, porque, de passagem por Nova York, o chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou na segunda-feira com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed Al-Thani. E o tema central dessas conversas foi o resgate dos brasileiros que estão trancados no sul de Gaza. De resto, o Itamaraty mantém há semanas contatos com autoridades de Israel, do Egito, possui canais de comunicação com a banda administrativa do Hamas e nada. Então, essa tranca que retarda a saída dos brasileiros de Gaza, Fabiola, não faz jus aos esforços do Brasil, que coordenou durante as últimas 3 semanas os esforços para despertar a consciência da diplomacia mundial lá no Conselho de Segurança da ONU, né? Para esse caos humanitário que é vivido em Gaza. Deve-se torcer agora para que esse esforço do Brasil não esteja emperrando a saída dos brasileiros, que Israel não esteja dando uma cotovelada no Brasil por conta desse esforço do Brasil para aprovar no Conselho de Segurança uma resolução de caráter humanitário. Torça-se para que isso não esteja acontecendo. Mas, vamos ver, abriu a porta e é preciso que a diplomacia brasileira intensifique os seus esforços para que essas 3 dezenas de brasileiros que estão lá em Gaza sejam repatriados finalmente. Thales, como é que você recebeu essa notícia? Também te emocionou essa imagem dessa abertura? Porque a gente está falando disso há tantos dias, né? A dificuldade em conseguir essa negociação, a dificuldade da diplomacia, e a gente está falando aqui da diplomacia brasileira, porque a gente está falando dos brasileiros que estão lá, mas é a diplomacia do mundo inteiro. Eu lembro até o Josias perguntando isso, né, Josias, para o embaixador, quando a gente estava falando, e ele falava assim: Josias, não é só o Brasil, são muito mais do que 10, 15, são dezenas de países que estão tentando retirar as pessoas de lá. Então é um mundo negociando isso. A gente não sabe o conteúdo dessa lista, quem são essas pessoas primeiro que foram, vamos dizer assim, E você se lembra, beneficiadas. né? Ah, Você se lembra, né, Fabíola, que nessa conversa com o embaixador brasileiro na Palestina, a gente falava, olha, acha que essa negociação para retirar os brasileiros de Gaza vai durar muitas semanas? Ele falou, não, pelo amor de Deus, é questão de dias e tal. E nós estamos vendo que, de fato, demorou mais do que se é. imaginava, né? Infelizmente.
Tanto é que todos os dias a gente conversa com ele, né? A Luísa tem esse contato também, conversa com ele para saber quais são as notícias. Ele nunca mais quis voltar aqui ao vivo, acho que talvez até pela frustração de não conseguir essa negociação, né? Então ele passa muitas notícias do que a gente traz aqui, de como estão essas negociações, de que não conseguiram. Hoje talvez ele converse conosco. Vamos aguardar, ver se ele topa conversar conosco ao vivo para trazer mais informações de como está a negociação com os brasileiros. Mas o Thales ia falar se essa imagem o emocionou e como é que você analisa essa abertura da fronteira, hein, Thales? Fabiola, é claro que a gente é solidário com qualquer grupo ou pessoa que se salve daquele morticínio que está ocorrendo na faixa de Gaza. Agora, vendo o lado brasileiro, é evidente que, por exemplo, o Líbano está tendo uma maior boa vontade com o Brasil do que Israel, do que até os Estados Unidos. Quer dizer, nós conseguimos tirar, está sendo noticiado já hoje, que brasileiros estão saindo lá pela fronteira da Cisjordânia com o Líbano, e ao passo que aqueles que estão em Gaza e na fronteira com o Egito ainda não foram liberados por Israel para sair. Isso é uma das questões que está evidente nesse processo, e é possível que isso esteja ocorrendo porque o Biden concorreu com o Brasil por protagonismo na ONU, então a boa vontade dele não... É evidente que não há boa vontade do Biden com o Brasil, e é evidente que Israel também não gostou de o Brasil ter uma posição pacificadora na ONU e não está com boa vontade com o Brasil. Agora, tem outra questão aí que também essa negociação deixa evidente, que o Catar é a grande possibilidade de conversa entre os protagonistas do conflito. O Catar consegue conversar hoje com o Hamas, com Israel, com os Estados Unidos, aí o Brasil também. Então, o Catar é que está sendo a grande possibilidade de saída por uma negociação nessa guerra, e não os Estados Unidos do Biden. Aliás, o Biden pode acabar responsabilizado nas urnas por referendar os crimes de guerra cometidos por Netanyahu. Os protestos já se engrossaram nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, o Biden, que está perdido, está se mostrando perdido nesse episódio todo, já rodou o mundo, já foi ao Oriente Médio, já foi a tudo quanto é lugar e não está conseguindo avançar em nenhuma direção. Só quem tem avançado até agora foi o Catar. E boa vontade com o Brasil, quem tem demonstrado é o Líbano e não Israel. Essa é a situação. Na ONU, eles, Estados Unidos, Rússia, Israel, conseguiram atravancar todo o caminho de pacificação. É de se esperar que agora a China consiga alguma coisa. Por quê? Porque a China tem uma voz mais ativa. Ela realmente pode se opor na geopolítica mundial aos Estados Unidos, e o Biden pode ser que, nesse quadro, ele acabe voltando atrás, tanto pressionado pela China, pelos outros países, como pressionado internamente pelos protestos que estão ocorrendo cada vez maiores nos Estados Unidos. Voltando para a notícia de lá, da faixa de Gaza, a gente acabou de receber o vídeo da brasileira que fala que que infelizmente não está na lista, mas fala sobre a expectativa de deixar a região. Vamos assistir. Estamos sem rede de novo. Cortaram as redes e o sinal. A gente conseguiu um chip de outro país e o Ahmed está usando a mão dele que nem uma antena para conseguir uma rede. Tá difícil, gente. A gente recebeu uns listas de outros cidadãos de outras nacionalidades que vão conseguir sair pela fronteira do Egito hoje. Vai ser daqui a pouco, agora são 9 horas da manhã. Vai ser às 11 horas da manhã que o pessoal vai conseguir sair da fronteira. Eu tô
tô triste, a gente tá triste porque nós não vamos conseguir sair daqui hoje também. Mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo.